Vamos falar da operação contra o vice-líder do governo, que você adiantava um pouco mais cedo. A Polícia Federal apreendeu uma máquina, veja só, uma máquina de contar dinheiro durante a nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga as fraudes no INSS. A gente tem a imagem do equipamento que foi encontrado no escritório do advogado Willer Tomás, um dos alvos da operação. Nos endereços dos investigados, a polícia também encontrou maços de dinheiro. Segundo as investigações, o advogado teria atuado como o vice-líder do governo Lula no Senado, o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, para lavar dinheiro e ocultar patrimônio desde 2023, já no primeiro ano de mandato de Lula. As suspeitas recaem principalmente sobre a compra de uma mansão de 6 milhões de reais por uma empresa de Willer, mas que na prática pertenceria ao senador. A PF também viu como suspeita a transferência de 11 milhões de reais do escritório de Willer para a esposa de Everton, a advogada Sâmia Rocha, que você acompanha aí na tela a imagem dela junto do marido. Em nota, o escritório de advocacia negou o envolvimento com os fatos investigados na operação Sem Desconto, que apura esse esquema de fraudes em descontos em folha de aposentados do INSS, e afirmou que Sâmia era advogada associada ao escritório e que os valores recebidos por ela seriam honorários advocatícios. Já o senador divulgou nota afirmando que todas as movimentações apontadas pela PF são legais e declaradas à Receita. Lembrando, Berenice, o Everton já era alvo da apuração focada em um esquema de descontos regulares em benefícios do INSS. Exatamente, Daniel. E essa operação foi autorizada pelo relator, o ministro André Mendonça, com base já nos indícios e provas encontrados pela Polícia Federal, provas que estariam no celular do senador Everton Rocha, que foi confiscado em dezembro do ano passado. Neste celular do senador, que por sinal é vice-líder do governo no Congresso Nacional, eles encontraram ali também diálogos comprometedores que dão conta não só dessa relação, que ao que tudo indica, uma relação espúria entre o Everton Rocha e o advogado Willer Tomás, que foi alvo também de busca e apreensão no dia de ontem. Tive contato com alguns colegas cinegrafistas que acompanharam as buscas aqui na mansão onde o advogado mora, né? E disseram que, olha, é uma baita de uma mansão que fica no Lago Sul, área nobre de Brasília. E os valores, né? Imagina só, a justificativa da esposa do senador que prestaria serviços para o advogado, né, para o que tem o escritório, Willer Tomás, no valor de 11 milhões de reais. Fora o restante da família que também está no alvo da Polícia Federal. Nós estamos falando da filha do senador Everton Rocha e duas irmãs. Então, ao que tudo indica, Daniel, nessa investigação, a polícia está seguindo o rastro do dinheiro, né, o roubo dos aposentados e dos pensionistas que por anos tiveram esses descontos indevidos, e aqueles que se beneficiaram com esse dinheiro, né, dos idosos, eles tinham aí toda uma logística para tentar dar legalidade a esses recursos, aplicavam de diferentes formas em imóveis, em apartamentos. No caso do Everton Rocha, está sendo investigado até a compra de propriedades rurais para saber se realmente o dinheiro que foi ali financiador dessas transações comerciais, se esse dinheiro é legal ou se é fruto de algum tipo de propina, né, e que esteja ligado justamente ao roubo dentro da Previdência. O Everton Rocha foi um dos primeiros, se não o primeiro nome de político a aparecer do Congresso Nacional logo que a primeira Operação Sem Desconto foi deflagrada. E à época se falava até, Daniel, que ia ser o novo mensalão do INSS, porque os políticos, qual seria a participação deles ali no Congresso? Basicamente, eles tinham ali o poder de fazer indicações para que pessoas começassem a trabalhar dentro do INSS, e essas pessoas indicadas por eles é que forneciam as informações de forma ilegal para os sindicatos para fazer os descontos indevidos. E claro, né, os políticos que participavam do esquema recebiam uma contrapartida. Contrapartida, claro, eu estou falando de propina. Então, é algo que ainda precisa avançar muito e outros nomes de políticos devem aparecer. Em suanês, contrapartida é um eufemismo para propina. É isso. Falando contigo, professor Marcelo, só nessa investigação da Polícia Federal,
que deu origem a essa nova fase aí da Operação Sem Desconto, apontou que a mulher do senador Everton Rocha, que é a Sâmia Rocha, a gente exibiu aí a imagem do casal, recebeu mais de 11 milhões de reais de empresas ligadas a esse advogado, ao Willer Tomás. E talvez por isso tenha sido usada, foi encontrada ontem uma máquina no escritório do Willer, que é essa imagem que a gente vai exibir aí para você, além do dinheiro em espécie, também tem a imagem da máquina. Essa daí é a máquina que foi apreendida pela PF. Agora, você sabe que essa máquina ela processa até 1.200 notas por minuto? Tudo a ver, né? 11 milhões vai processar ali de uma forma bastante célere, né, Suano? Eles precisam acelerar o processo de contagem. Agora, o curioso é você imaginar, todo mundo tem o direito de colocar os bibelôs, os mimos, os brinquedos que quiser dentro das suas salas, da sua casa ou dos seus escritórios. Isso aí ninguém vai questionar. Mas eu fico me perguntando por qual razão alguém teria uma máquina para contagem de dinheiro físico ali, sabendo-se que as transações normalmente se dão de maneira virtual, se dão pelo sistema financeiro normal. É uma pergunta legítima. É óbvio que a resposta vai ser também legítima e vai ser dada assim, é porque eu gosto de ter máquina, eu faço coleção de máquina de contagem de dinheiro. Ponto, já está resolvido. E essa vai ser uma resposta possível. Exatamente por quê? Porque quando você traz todos os elementos, está muito bem configurado a construção de um grupo que tem por fim manipular o legislativo para retirar proveitos e fazer a ponte entre o legislativo e o executivo e, em especial, as autarquias, as entidades associadas, tudo aquilo que configura os penduricalhos do Estado brasileiro. Que, ao contrário do que as pessoas pensam, elas dizem, não, ele vai negociar um cargo ministerial. O cargo ministerial significa apenas mais poder político, porque você recebe quase 2.000 cargos para ficar distribuindo e fazendo alianças. Mas o poder que tem autarquias e determinadas entidades e empresas estatais é gigantesco, porque é um bolo de dinheiro. Não é apenas o cargo que o cara recebe para ficar negociando politicamente. Como a Berenice trouxe, são indicações que são feitas e é quase configurado como uma espécie de mensalão. Eu não diria que é uma espécie de mensalão, quase configurado. É um outro mensalão. Porque a forma que você tem de se articular com indivíduos no legislativo para garantir que haja uma simpatia com relação às decisões do executivo. Isso, olha, eu sou tão crítico, por exemplo, das emendas parlamentares, que eu diria que isso é um vício que tem que ser corrigido tanto quanto os vícios das emendas parlamentares. Eu sou totalmente contrário, sou a favor do Pacto Federativo. Mas é um grupo que está configurado. A Berenice foi feliz, ela disse, as pessoas podem dizer que isso é uma espécie de mensalão. Sim, é um mensalão 26.0 ou 25.0, porque é o ano que nós estamos vivendo. Mas isso está sendo construído ao longo do tempo. É um processo de tomada da máquina pública que foi organizado e se efetivou. O problema é que não imaginava que poderia ocorrer de alguns indivíduos cometerem os deslizes que cometeram. Se lembra, Daniel, que certa vez conversando eu falava que o grande problema do Banco Master é que o Vorcaro ele trouxe a luz para a máquina. Por isso ele se tornou a persona non grata que ele se tornou, tanto para o sistema financeiro como para o grupo do sistema político brasileiro, porque ele trouxe a luz, porque isso estava estruturado ao longo do tempo. Veio uma coisa nova que trouxe, explodiu e botou o holofote na máquina. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo
e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.